Bom dia! Para iniciarmos esse estudo sobre o Salmo 4, eu gostaria de ler para vocês um poema lindo do Charles Spurgeon sobre este salmo, que se encontra neste livrinho aqui. Então é assim: o sorriso de um amigo afeiçoado nos encorajará para o dever. O olhar de aprovação de um homem sábio nos dará coragem na aprovação. Porém, os olhares de Deus e o sorriso de nosso Pai Celestial são melhores do que os aplausos de uma plateia colossal ou os gritos de um império de admiradores. Dê-me o conforto de Deus e eu conseguirei suportar bem os insultos dos homens. Se eu puder reclinar a cabeça no peito de Jesus, não temerei a distração de precauções e aflições. Se o meu Deus sempre me conceder a luz de seu sorriso e seu olhar de aprovação, isso será o suficiente para mim. Venham inimigos, perseguidores, demônios, sim, o próprio Apolion, pois o Senhor Deus é o nosso sol e o nosso escudo. Reúnam-se nuvens e me cubram. Eu carrego um sol em meu interior. Sopre um vento gelado do norte. Eu tenho uma fogueira de carvão vivo dentro de mim. Sim, morte, mate-me, mas eu tenho outra vida. A vida na luz do semblante de Deus. Amém. Então, nós iremos aprender um pouco disso que foi dito aqui por Charles Spurgeon. A confiança no Deus Todo-Poderoso. Davi confiava neste Deus. Por quê? Porque ele conhecia este Deus. Será que conhecemos o Deus que servimos, que dizemos servir? Ele confiava, ele depositava a sua confiança nele, porque ele o temia em primeiro lugar. Então, é a confiança de um homem fiel a Deus, que possamos ser fiéis, obedientes a ele. Amém? Bom dia! Já vão entrando, deixando aí de onde vocês moram, qual o estado de vocês, qual a denominação, como tá aí o frio de vocês. Aqui tá frio, 12 graus. Oi, Fernandinha, bom dia. Bom dia a todos. Hoje, vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de Salmos, Como eu disse, do 3 ao 41 serão todos salmos de Davi, salmos davídicos. Bom dia! Então, para a gente começar, vamos orar, Para a gente agradecer a Deus pelo dia de hoje e para Deus iluminar a nossa mente nesse estudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por essa manhã, ó Pai, essa manhã de frio, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, se faça presente em nossas vidas neste momento, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela vida, obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Senhor, abençoe, ó Deus, esta live, abençoe esse estudo, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, venha iluminar com Teu Espírito Santo as nossas mentes, ó Pai. Abrir os nossos corações para podermos entender a Tua palavra, ó Pai. E que possamos, ó Deus, praticá-lo, ó Deus. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Antes, eu sempre leio um pouquinho aqui da teologia dos salmos. Então, este salmo é um salmo davídico, e está no primeiro livro de Salmos. Como nós vimos, o livro de Salmos é dividido em 5. Esse é o primeiro. E é um salmo do gênero do lamento do indivíduo, ou seja, é um salmo em que a pessoa que escreveu o salmo aqui, Davi, está lamentando, contando o seu sofrimento para Deus. Porque como nós vimos, salmos são canções, são poemas ao nosso Deus.
Então, o Salmo do Lamento, ele começa com um pedido inicial de quê? De ajuda a Deus. E depois ele vem com o lamento, né? Que ele revela a Deus o seu sofrimento e sempre tem três personagens. Ele mesmo, Deus e os seus inimigos. E expressa o quê? Confiança em Deus. Então ele pede para Deus o quê? Misericórdia, intervenção de Deus, intervenção divina. E às vezes vem com um voto, né? Essa pessoa faz uma promessa, se Deus cumprir, responder aquilo que está sendo pedido. Amém? Então vamos ler o Salmo 4. Abra aí na sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e vamos ler. Bom dia a todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Vamos ler então o Salmo 4, que é um salmo muito lindo. Acho que poucas pessoas leem esses primeiros salmos, né? Mas ele é um salmo muito lindo. O meu título é assim, ó, a segurança do fiel a Deus. Quando te invoco, responde-me, ó Deus, minha justiça. Na angústia, tu me aliviaste. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Ó filho dos homens, até quando difamareis minha honra? Até quando estareis amando ilusões e procurando a falsidade? Sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Estremeceis de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Ofereceis sacrifícios justos, como Deus requer, e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Numerosos são os que dizem: quem nos fará ver a felicidade? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. Colocaste em meu coração mais alegria do que daqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Deixa eu ver que está dando para ouvir. Vocês estão me escutando direitinho? Então, né, o versículo primeiro, né, Davi vai contar para Deus, né, orar a Deus, contar o seu sofrimento. E aqui ele ainda está sendo perseguido, né, pelo seu filho Absalão, como nós vimos no Salmo 3. Que o Salmo 3 nós vimos que Absalão queria tomar, né, e tomou por alguns momentos o trono do seu pai. Então Davi estava fugitivo, estava fugindo do seu filho aqui. Então ele fala: quando te invoco, responde-me, ó Deus, minha justiça. Então Davi, ele sabia que se ele buscasse ao Senhor, ele seria sua justiça, porque Deus é o homem justo, é aquele que não mente, aquele que não erra, ele não julga como os homens aqui da terra. Então Davi tinha plena confiança no Deus que ele seguia. Mas por quê? Porque ele conhecia esse Deus. Não tem como a gente confiar em quem a gente não conhece. Não é verdade? Quantas pessoas chegam até nós, né, fala algo ou promete algo, a gente não tem certeza daquela promessa, do que aquela pessoa está falando, porque a gente não conhece. Mas Davi conhecia o Deus que ele servia. Então ele sabia que Deus não é homem para que minta, Deus é fiel e justo, e sabia do que ele estava passando. Na verdade, sabia que ele era um servo fiel, por mais que Davi tenha errado e fosse um pecador. Então ele clama, ele invoca e ele sabe que o Senhor vai responder. Na angústia, tu me aliviaste. Ele sabia que Deus já havia aliviado ele antes e que ele ainda iria aliviar sempre, porque ele confiava. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Por que pede misericórdia? É o que nós também temos que pedir. Porque ele sabe que ele é o quê? Merecedor de todo o sofrimento. Nós somos pecadores, então quando nós passamos por angústias e sofrimentos, nós sabemos que nós merecemos aquilo, porque nós somos pecadores. Então o que a gente tem que fazer é clamar a misericórdia. Deus, tenha misericórdia de mim. Eu sei que eu pequei, eu sei que toda angústia é por causa do pecado.
Então, ele pediu misericórdia. Nós também devemos pedir misericórdia do Senhor, assim como nós devemos ter misericórdia das pessoas, né? Como Jesus nos ensina. Aí ele fala: ó filhos dos homens, até quando difamareis minha honra? O seu filho Absalão, né, e todos aqueles que estavam com ele, estavam difamando Davi, estavam usurpando o seu trono. Então, até quando, Senhor, essas pessoas irão fazer isso comigo? Até quando estareis amando ilusões e procurando a falsidade? Essas pessoas não temiam o Senhor, elas não serviam Deus vivo, elas serviam seus deuses. Então Davi sabia que essas pessoas viviam em ilusões, né? Viviam servindo aquilo que não é o Deus verdadeiro. Elas estavam seguindo aos seus próprios corações, aos seus próprios desejos. Os deuses, né, que nós mesmos criamos em nosso coração quando a gente abandona o Senhor, né? Então, até quando essas pessoas irão viver na ilusão sem temer ao teu nome, ó Pai? Aí no 3 ele fala: sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel. O que é ser fiel aqui? É ser temente a Deus, é ser obediente ao Senhor. Isso é ser fiel. Nós sabemos que Ele é fiel a nós a todo momento, mas e nós somos fiéis a Ele? Nós falhamos muito e Ele sabe disso, tanto que Ele enviou o seu Filho, porque por nós mesmos nós não seríamos capazes de cumprir tudo aquilo que Ele deixou para nós. Então, por isso nós temos que nos agarrar ao Senhor Jesus, porque é por meio dele que nós somos justos, nos tornamos justos, justificados diante do Pai. Então, ele fala: sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel. Aí a gente pode pensar: eu estou em pecado, eu sei que eu estou errando, mas eu vou orar a Deus. Você acha que o Senhor irá te escutar? De forma nenhuma. O Senhor não ouve aquele que está em pecado. Nós precisamos nos consertar, nos arrepender dos nossos erros. O Senhor, Ele é santo. Ele não pode coabitar com o pecador. Nós necessitamos nos arrepender. Aí eu anotei até aqui um versículo que fala sobre isso. Deixa eu achar aqui. Lá em 1 João, capítulo 3. Deixa eu abrir aqui. 1 João, capítulo 3. Vocês podem abrir aí também. Tá lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. Vem. 1 João, capítulo 3, versículo 6. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Por que o mundo foi destruído na época de Noé? Por causa do pecado. Então Deus, por mais que Ele tenha escolhido um povo para Ele, Deus não deixa o pecado impune. Deus é o justo juiz, mesmo sendo seu povo, mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus. Deus tinha que fazer justiça, porque a sua justiça exige isso. Deus é o justo juiz e Ele corrige aquele que Ele ama. Qual é o outro versículo aqui que eu marquei? Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Lá nos profetas, depois de Salmos. Isaías o quê? 59, 2. Vamos ver o que fala aqui. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso Ele não lhes dará ouvidos. Olha só, Isaías 59, 2. Deus não lhe dará ouvidos. Olha como é sério a gente estar em pecado diante do Senhor. Nós devemos
nos prostrar e reconhecer a nossa pecaminosidade diante dele, porque Deus é santo. Deixa eu ver qual outro aqui que eu marquei também. Segunda Crônicas, né, que fala lá no capítulo 7, 14, que fala aquele que aquele que se chama pelo meu povo orar, se humilhar e buscar a minha face, a ele eu me revelarei. Gente, é muito forte isso. A gente deve se arrepender antes de clamar ao Senhor, pedir algo ao Senhor. A gente tem que pedir perdão ao Senhor e nos arrepender de verdade. Não é só simplesmente da boca para fora, mas é ter uma vida transformada diante dele. Amém? Aí, aqui, continuando, no capítulo 4, lá de Salmos 4, no versículo 4, estremecei, aí continua no 3 ainda. O Senhor me ouve quando eu invoco. Davi tinha certeza que Deus iria ouvi-lo, porque ele sabia que ele era temente a Deus. Ele sabia que ele é fiel. A gente sabe quando a gente é fiel a Deus, a gente sabe. E a gente sabe quando a gente precisa se consertar também. E pior ainda, quando a gente sabe, tem a noção do pecado e não muda. Estremecei de ira, mas não pequeis. O que Davi está falando, que por mais que ele esteja vendo tudo isso acontecer, toda essa angústia por causa da perseguição do seu filho, ele fala, estremecei de ira, tenha ira, mas não pequeis, não deixa que essa ira te leve a pecar. E ele dá o conselho, reflita em vosso leito e acalmai-vos. Tiago também nos fala a mesma coisa. Tiago, capítulo... Onde que eu anotei aqui o Tiago, gente? Efésios. Anotei Efésios. Vamos lá no Novo Testamento, Efésios. Efésios, capítulo 4, do 26 ao 32. 26 ao 32, capítulo 4 de Efésios, que fala assim, estremecei de ira, mas não pequeis. A mesma frase que Davi falou. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com que as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não sai da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, com a qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Olha que lindo isso, 32. Perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Se você já é perdoado em Cristo, justificado, lavado pelo teu sangue, você tem o dever de perdoar. Porque como que nós queremos ser perdoados, queremos o perdão de Deus se nós não perdoamos? Não tem jeito. Quando Jesus ensina a oração no Pai Nosso, ele fala que a gente deve perdoar os nossos ofensores. Não tem como Deus nos perdoar sem antes perdoarmos aquele que nos ofendeu. Então Davi aqui, ele não queria a morte, a destruição do seu filho, mas ele queria que aquela ira se apaziguasse em seu coração.
né? Porque a cada dia ele estava sendo perseguido, gente. Ele foi perseguido por muito tempo, né? E o seu próprio filho queria sua morte, olha só isso. Então, o que a gente tem que fazer? Refletir na palavra do Senhor, buscar a direção de Deus para não pecarmos contra o Senhor, não darmos lugar ao diabo, mas que o nosso coração venha a ser cheio de quê? De perdão e misericórdia, né? Assim como Deus, nós pedimos misericórdia com Ele, nós também devemos ser misericordiosos, né? Aí aqui continua no versículo 5. Ofereceis sacrifícios justos, como Deus requer. Aqui na época de Davi existiam sacrifícios, né, que Deus exigia do povo para perdão de pecados. Só que com a vinda do nosso Jesus, esses sacrifícios foram acabados, foi abolido. Jesus cumpriu nele mesmo o sacrifício. Jesus fez um único sacrifício por todos os nossos pecados. Então aqui as pessoas tinham que estar diante do Senhor, oferecer sacrifícios limpos dos seus pecados. Eles não podiam estar errados diante do Senhor. Isso era algo abominável. Abominável ao Senhor. Deus não recebia esses sacrifícios. Mas hoje nós não precisamos mais oferecer sacrifícios. Nós temos Jesus como nosso único sacrifício, o Cordeiro que morreu por nós naquela cruz. Mas por causa disso vamos andar errados diante de Deus? De forma nenhuma. É aí que devemos temer mais ainda. Porque olha só o nosso pecado que fez. Levou o nosso Deus, Jesus, lá para o Calvário para morrer numa cruz. Sofrer todas as nossas dores por causa dos nossos pecados. Então isso deve nos causar mais temor e entrar diante da presença dele com temor e tremor. Amém? Então aqui fala, e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Como podemos confiar no Senhor? Eu acabei de falar no início, conhecendo esse Deus. Não tem como a gente confiar em alguém que nós não conhecemos. Então que a gente venha realmente a cada dia buscar mais desse Deus. E em Jesus, Deus se revela. Deus se revelou em toda a sua plenitude em Jesus. Se você conhecer ao Filho, você conhece ao Pai. Que possamos cada dia mais amar esse Jesus que morreu por nós para nos dar a vida eterna. Aí no versículo 6 ele fala: numerosos são os que dizem, quem nos fará ver a felicidade? Ou seja, as pessoas estão buscando a felicidade em coisas, em pessoas, em poder, né? Em fama, mas não na fonte verdadeira que é o nosso Jesus. Aí ele fala: faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. Vocês já viram que a pessoa que serve ao Senhor Jesus, a Deus, ele é diferente? Ele tem uma luz diferente. E é isso que Davi está pedindo. Faça resplandecer sobre nós a sua luz, Senhor. Que eles vejam que somos diferentes. Que nós venhamos ser sal e luz aqui nessa terra. Que a luz de Cristo venha iluminar aonde nós formos, que aquele lugar, aquele ambiente seja trevas, que a gente venha levar a luz do nosso Deus e que as pessoas vejam a diferença em nossa vida, que nós não venhamos a ser crentes, evangélicos, reformados, cristãos, que não dê o testemunho de Cristo, que não seja diferente. Amém? Aí ele fala no 7, colocaste em meu coração mais alegria do que aqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Então olha só, no coração de Deus havia muito mais alegria do que na vida daqueles que tinham fartura de trigo e vinho. Os inimigos de Davi, eles não conheciam o verdadeiro Deus, eles não conheciam a verdadeira alegria. Eles não serviam a Deus. Esses eram inimigos de Davi. Eles eram o quê? Eles eram ímpios. Pessoas que abandonaram aquilo que é santo. E então eles abandonaram a verdadeira alegria que a gente só encontra em Deus. O ser humano, quando ele busca a sua própria alegria, a sua própria felicidade neste mundo, o seu coração fica um vazio. Um vazio, como dizem, do tamanho de Deus.
O nosso coração só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Não existe outra forma, outro meio. Quantas pessoas hoje vivem em ansiedade, em depressão, buscando euforicamente algo para preencher. Depois que conquista, volta aquele vazio, porque isso não preenche a alma do homem. A alma do homem é algo que só Deus pode preencher. E só Ele sacia, traz essa felicidade que em meio às dores, às dificuldades, essa alegria não vai embora. Porque é uma alegria que quando a gente olha e lembra das promessas que Ele fez para nós, não tem como a gente se entristecer, porque as promessas são infinitas e são maravilhosas para aqueles que são fiéis a Ele, para aqueles que temem o seu nome e têm a certeza da salvação. No versículo 8 e último desse salmo, fala: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Quantas pessoas, a gente viu no Salmo 3, quantas pessoas não conseguem dormir em paz, vivem ansiosas, vivem preocupadas com o dia de amanhã. Mas o Senhor diz que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Ele cuida das aves, ele alimenta as aves, ele faz tudo para os animais. Imagina para nós, né? Que somos seus filhos, seus servos. Então não devemos temer. Davi aqui estava falando da sua perseguição, lá daqueles que queriam tirar a sua vida. Em paz eu me deito, porque ele confiava no Deus que ele servia, e logo adormeço. Ele dormia tranquilamente, porque só Tu, ó Senhor, me fazes viver seguro. O Senhor é a nossa segurança, não há outro lugar. A gente pode colocar grade na nossa casa, a gente pode colocar tudo, a gente pode andar com vigia, com segurança, carro blindado, mas se não for o Senhor para cuidar de nós, isso tudo é em vão. É Ele que guarda as nossas vidas. Amém? E ele conseguia dormir, porque ele confiava na segurança do Senhor e ele dormia sem medo. Ele tinha plena confiança no Deus que ele servia. E será que nós temos a plena confiança no Deus que servimos? Será que nós conhecemos esse Deus verdadeiramente? Sabemos que Ele é todo-poderoso? Sabemos que Ele é o Criador de tudo, aquele que nos fez, que fez tudo. Que por mais que vivamos em um mundo injusto, Ele nos prometeu um lugar muito melhor. Que nós não venhamos a olhar para circunstâncias difíceis. Davi não olhou, ele só olhou para o alto, ele olhou para Cristo, ele olhou para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aí aqui para a gente terminar, eu separei o versículo de Provérbios, capítulo 1. Olha só o que fala nesse versículos de Provérbios, capítulo 1. Para a gente fechar. Vamos lá em Provérbios, capítulo 1. Que vai falar lá no versículo 22 ao 28. Que vai falar assim, ó: até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos, pois, à minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento e vos recusastes, porque estendi a mão e não houve quem entendesse. Em vez disso, rejeitastes todo o meu conselho e não aceitastes a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça. Me rirei quando o terror se abater sobre vós. Em vindo o flagelo, como a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição, como o furacão, quando a aflição e a dor vos
desesperarem. Então suplicarão minha atenção, entretanto não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar. Isso é muito forte, irmãos. Essas pessoas não vão encontrar o Senhor. Essas pessoas que não aceitam a correção do Senhor, que não o buscam, que não querem conhecer, se fazem de desentendidos sobre aquilo que Deus já revela para nós. As pessoas decidiram em seu coração não servir ao Senhor. Mas, quando virá a angústia, a aflição, elas irão voltar ao Senhor. Mas o que Deus falou aqui? Que não irão ouvir essas pessoas. Então, o que a gente tem que levar para o nosso coração? Que Deus ama aquele que obedece. Ele ouve, ele atende aquele que obedece a tua palavra, que segue aos seus mandamentos. Amém? Então aqui a gente aprende com Davi, que Davi, o que ele confiava plenamente neste Deus que ele servia. E ele sabia que iria ser ouvido, porque ele era fiel, ele era temente ao seu nome, por mais que ele fosse pecador e tivesse vários erros. Ele sabia disso, porque ele pediu misericórdia. Aquele que pede misericórdia reconhece que necessita de Deus. Amém? Então, para a gente terminar, vamos falar um pouquinho para as nossas crianças, né? Que eu disse que nós iríamos falar todo finalzinho um pouquinho para as nossas crianças. Então, aqui, eu fiz um desenho para a gente mostrar para as crianças. A gente pode imprimir uma folha, né? Se não souber desenhar, mostrando a oração, conforme devemos entrar no nosso secreto, entrar no quarto e falar com o Pai, ensinar para elas que elas devem, orar o que está na palavra de Deus, e pegar os salmos como orações, porque os salmos, se nós não tivermos palavras diante de Deus, os salmos têm. Então os salmos são orações que nós podemos fazer e elas também podem usar, né? Aí eu coloquei pra gente, como já disse, separar um diário, um caderninho, para que elas venham anotar, colocar o pensamento delas, né? Aquelas que sabem escrever, as que não sabem ainda, vocês podem vocês mesmos ajudar a fazer figuras, colar imagem e explicando para elas que elas gravam. Então, escrever o versículo, eu separei o versículo 3, que é praticamente o chave, né, que fala, sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel. O Senhor me ouve quando eu invoco. Ou seja, mostrar para a criança que quando a gente teme o Senhor, quando a gente é obediente, né, ensinar a obediência, o Senhor vai ouvir as nossas orações, né? Então, ensinar a obediência, mostrar para ela a desobediência, que é o pecado, que Deus, o Pai do céu, não escuta a gente quando a gente está em pecado, que a gente tem que se arrepender, perguntar para ela, você fez alguma coisa de errado hoje? Conta para a mamãe, o que você fez, né, que não agradou o Senhor? Vamos orar, vamos contar para Deus, vamos pedir perdão, pedir ajuda de Jesus, né, porque Jesus foi o servo fiel, obediente. Então, ele pode nos ajudar. Vamos seguir o exemplo de Davi, contar o contexto da história de Davi, né? Aí eu coloquei aqui, eu falei isso tudo, né? Então, Deus, ele nos ouve quando nós somos obedientes. Quando nós não somos obedientes, ele não vai escutar a gente. A gente deve obedecer a mamãe e o papai, né? Para ser fiel ao Senhor. Aí eu coloquei aqui, um resumo. Leia o salmo, ore o salmo com ela, pega um versículozinho, vamos orar esse versículo. Peça para ela pedir perdão, para confiar em Deus, para ela pedisse o desejo de ser como Jesus, como Davi foi fiel. E pedir também, né, para ela pedir ajuda do Espírito Santo para entender a palavra do Senhor, porque é Ele que nos revela, né? Então, explicar isso tudo para as crianças de uma forma bem simples e mostrar a obediência, né? Foi o que a gente aprendeu para nós mesmos, né? Sermos obedientes ao Senhor, porque assim Ele irá nos atender no nosso momento de aflição. Amém? E também falar, né, sobre o medo, né, que as crianças podem ter medo, aí como Davi aqui falou, né, ele não tinha medo porque ele confiava em Deus. Então, se a criança tiver com medo, falar para ela confiar no Senhor, vamos orar.
e depositar nossa confiança no Todo-Poderoso. Amém? Então vamos orar para a gente encerrar essa live. Amém? Vamos lá então. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por tudo que aprendemos aqui hoje, Senhor. Que possamos realmente colocar em prática a Tua palavra, ó Deus. Que possamos confiar no Senhor Jesus, que foi o nosso sacrifício perfeito. Que nós possamos depositar a nossa confiança nesse Deus que é maravilhoso, que demonstrou em ação na vida de Jesus o seu amor por nós, ó Pai. Que possamos ser obedientes, aceitar a Tua repreensão, ó Deus, porque nós não queremos ficarmos afastados do Senhor, nós queremos a Tua presença em nós, que a Tua luz possa brilhar em nossas vidas e as pessoas possam ver que nós somos diferentes, ó Pai. Que possamos, ó Deus, ser obedientes, tementes ao Teu nome e não andar seguindo Deus e seguindo o nosso próprio coração, ó Pai. Que venhamos seguir e temer ao Senhor, que é o Criador de todas as coisas, ó Pai. Porque em meio à angústia, em meio à dor, nós saberemos que temos um Deus que é fiel e justo, que irá fazer justiça na hora certa, que na hora certa irá resolver, trazer uma solução para aquele sofrimento que estamos passando. Por mais que nós saibamos que nós somos merecedores de tudo, Senhor, porque nós somos pecadores, ó Pai. Mas nós carecemos da Tua misericórdia e buscamos por ela, Senhor, que o Senhor venha ouvir as nossas orações, que o Senhor, ó Pai, venha se agradar da nossa vida, ó Pai. Que nós não venhamos querer agradar o homem, Senhor, mas que nós possamos, ó Pai, desejar agradar somente ao Senhor, ó Pai, que é o autor e consumador da nossa fé, ó Pai. Amém? Em nome de Jesus é assim que oramos. Amém, que todos tenham um dia abençoado e espero vocês na próxima live no Salmo 5. Amém? O Salmo 5 vai falar de oração. Tudo bem? Beijo, fique na paz, irmãos.